Olá para você que nos acompanha, seja bem-vindo e bem-vinda ao quadro Publicações. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, abaixo dos ombros e uso óculos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Goiás. Para falar sobre isso, olha só o livro que nós temos aqui. Caminhos de Goiás, da construção da decadência aos limites da modernidade. Para falar sobre ele, nós estamos aqui com o autor do livro, que é o professor Narci Chau. Ele se descreve como brasileiro, neto de árabes, branco, tem barba e cabelo embranquecido. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro. Obrigado, prazer imenso. Olá para todos vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. Começa falando para a gente quais eram aí os conceitos, de decadência, de pobreza que existiam em Goiás e sobre Goiás durante o século XIX. Goiás passa por um processo ao longo do século XIX de ruralização da sociedade, Há o esgotamento das minas de ouro, era um ouro de aluvião, então ele vai se esgotando devido às parcas técnicas que haviam de exploração na época, e com isso a sociedade vai se ruralizando. Coincide com o século XIX a vinda de vários viajantes europeus, que passaram por vários territórios brasileiros e que, após Minas, eles entram em Goiás. Então, em Minas, eles veem uma herança mineratória bastante satisfatória em vários sentidos. Ao entrar em Goiás, eles observam uma ruralização extrema da sociedade. Estradas ruins, pouca produtividade da terra, todas as dificuldades inerentes a uma sociedade que se ruralizou e que se estabelece quase que basicamente na pecuária, inicialmente, e depois na agricultura. Então eles deixam para nós uma visão extremamente europeia, de uma Europa em plena ebulição de transporte, de capitalismo, de alta produtividade, de urbanização crescente, e eles não conseguem vislumbrar em Goiás nada disso. Então a descrição que eles nos fazem, e não o próprio goiano, que era principalmente do homem pardo aqui em Goiás, era de decadência. Eles deixam relatos que ao longo da história foram reproduzidos por estudiosos, por intelectuais, por historiadores, para ressaltar essa ideia de decadência. Então o meu trabalho foi tentar repensar, reconstruir e desconstruir essa ideia de decadência, mostrando por que eu não concordava e que partes de equívocos que eu achava na minha pesquisa que poderiam ser repensados. Então é um processo doloroso no sentido do intelectual que também tem que se desconstruir. E já que a gente está falando aí de história de Goiás, eu gostaria que você ressaltasse um pouco mais sobre como que a sua obra Caminhos de Goiás contribui para o estudo da história aqui do Estado. Eu acho que ela contribui para repensar conceitos, Ela repensa, ela ajuda a repensar e a estimular, as verdades históricas, que é esse o trabalho da gente, questionar, é buscar uma verdade que não seja tão absoluta, mas que possa ser questionada. Eu acho que esse trabalho estimula a revisão conceitual, eu acho que ele traz luzes no sentido de repensar uma parte longa do processo histórico goiano a partir desses três conceitos, e eu penso que já na quinta edição, indo para a sexta, esse livro tem estimulado muito também as outras áreas correlatas, as ciências sociais, ciência política, a antropologia usa muito essa obra, e a história principalmente, onde vários alunos já ampliaram em muito as minhas pesquisas, tanto para divulgá-las, tanto para referendá-las, como também para questioná-las. E é para isso que serve o que a gente faz, para trazer mais luzes ao mesmo tempo de iluminar novos caminhos, inclusive apagando os que a gente está deixando, se possível. Mas eu acho que é uma obra muito legal, muito interessante, eu gosto muito desse trabalho e eu tenho tido uma felicidade muito grande de deixar, dentre várias outras publicações na área da história, um livro que traz uma conceitualização diferenciada e que traz um estímulo a novas ideias. Perfeito. Se você quiser conhecer mais, então, compre o livro, está lá na editora UFG, essas e outras publicações, inclusive do professor Narci Chau.
tá bom? Então acesse lá editora.ufg.br. Boa leitura!